Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe, quase médica e cientista. O vídeo de hoje é como transformar um homem num pai. Para todo mundo que tá grávida e esse bebê, ele tem um pai e você está interessada que esse pai seja um pai de verdade, um pai que compartilha meio a meio a responsabilidade dessa criança. Antes de mais nada, eu não estou dizendo que é obrigação de nenhuma mulher ensinar alguma coisa para um homem. Você não é professora, você não é mãe dele, você não tem obrigação nenhuma. Mas, se existe um homem na sua vida e vocês resolveram procriar, é provável que você queira que ele tenha uma postura legal. E fato é que existem algumas coisas que você pode sim fazer para aumentar as chances dele ser um cara bem legal nessa aventura de ter um filho. Porque quando ele não é legal, ele é ausente, você vai ficar nessa sozinha e ainda vão dizer que é sua culpa. Não é sua culpa, é culpa dele, ele é um idiota. Se ele for idiota mesmo, nada disso que eu vou te falar vai adiantar. Mas eu confio fortemente que você escolheu um cara bacana, que só precisa de um empurrão pro lado certo, e é sobre isso que eu vou te falar hoje. São 4 dicas, fica aí que a gente vai falar sobre isso. Eu coloco uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vocês sempre perguntam: você e seu marido dividem realmente a criação da sua filha meio a meio? A carga mental não é maior pra você do que pra ele? Gente, não é. Eu falaria pra você se fosse, não é. A gente sabe tudo da nossa filha. Na verdade, tem coisas que eu não sei e ele sabe. Tem algumas coisas também que eu sei e ele não sabe. Eu acho que cada um de nós sabe 95% da nossa filha e a gente se complementa. Porque o mais importante não é você trocar 3 fraldas por dia e o seu marido trocar outras 3 e aí a conta final bater. Claro que não vai bater sempre. Um dia um vai trocar uma, outra vai trocar 6, mas o que importa é que os dois enxerguem esse filho como responsabilidade sua. É a responsabilidade da mãe e é a responsabilidade do pai. Número 1. Não estude sozinha. Quando a gente engravida, a gente passa um número inacreditável de horas na frente do computador. A maioria de nós vai ficar obcecadamente na internet procurando coisas sobre bebê, como cuidar de bebê, como dar banho, como trocar fralda. A gente pesquisa essas coisas porque isso nos conecta mais com a nossa gravidez. Da mesma forma que isso conecta a mulher com a gravidez, isso pode conectar o homem também com a gravidez. E eu já ouvi mães falando assim pra mim: ah, Maria, mas se eu falo pro meu marido ler, ele nunca lê. Eu mando os links pra ele nunca lê os links, ele não tá nem aí pra esse assunto, eu que me importo com isso. Não fica tropeçando em palito. Não fica horas e horas e horas estudando coisas se ele está estudando outras coisas da vida dele. Vocês vão estudar juntos. Vocês vão combinar de estudar juntos. Se for preciso pegar ele pela mão e para vocês conseguirem adquirir essa informação juntos, marca para vocês estudarem no fim de semana. Eu e Bruno, a gente fazia isso. A gente falava: bom, sábado à tarde é o dia da gente estudar coisas de bebê. A gente vai sentar os dois na frente do computador e a gente vai aprender alguma coisa. Não sei o que, mas tem que ser sobre bebê e tem que ser nesse dia. Estudem juntos. Se ele for um cara mais legal ainda, que ótimo, manda os links pra ele se você sabe que ele vai ler. Fala pra ele seguir os perfis que você sei que você tá seguindo de maternidade. Fala pra ele se informar junto com você. Porque se você constrói aquela pilha de conhecimento sobre bebê, sobre gravidez, sobre parto, e você sabe tudo isso, e ele não sabe nada, e ele vai deixar pra descobrir depois que a criança nascer, vou te contar um segredo. Ele não vai aprender droga nenhuma, você vai ficar fazendo tudo sozinha, e ele não vai dizer que você tem mais jeito com o bebê do que ele. Você não tem mais jeito, você só leu mais. Então vamos fazer ele ler também. Dica número 2. Combina a divisão de tarefas antes do bebê nascer. Eu sei, você vai me dizer: ah, mas não dá pra prever como é que vai ser. Prever mais ou menos. Vou te dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu e o Bruno combinamos assim: olha, de madrugada, se tiver que levantar 3 vezes, primeiro vou eu, depois vai você, depois vai eu de novo. Aí quando a nossa filha nasceu, eu percebi que só adiantava eu acordar de madrugada, porque ela sempre queria ela queria mamar, e se ele pegasse ela no colo, ela chorava de forma estridente. Então, a nossa combinação, que antes era uma, realmente, depois que ela nasceu, virou outra. Virou eu levantar, botar pra amamentar, e daí ele ficava acordado e ligado pra pegá-la do meu colo e levá-la pro berço, pra eu poder já engatar logo no sono. E trocar fralda também.
Então, você pode combinar antes, você pode combinar alguma coisa que passe para vocês dois a mensagem de que pelo menos os dois têm que estar acordados de madrugada. Então, o seu marido, o esposo, o pai da criança já vai saber que vocês já combinaram que ele tem uma obrigação sim de madrugada. Não importa que a obrigação mude um pouquinho quando a criança vier. Então, vocês podem sentar um com o outro, se você tiver que ser um pouquinho mais didática, se ele for um pouquinho mais lento, vocês podem sentar um com o outro e fazer uma lista de coisas que você acha que é necessário para cuidar de um bebê e olha para aquela lista e fala assim, o que aqui eu, mãe, tenho que fazer mesmo, não tem jeito? E o que aqui eu posso compartilhar com você? O que você pode fazer? Você vai ver que várias coisas, não é necessário que seja mãe. Dar banho pode ser o pai, trocar fralda pode ser o pai, botar roupa pode ser o pai, limpar a cadeirinha que fica suja de comida pode ser o pai. Um monte de coisa pode ser o pai. Bota uma lista, aí vocês vão olhar para aquela lista e falar, ah, realmente, amamentar tem que ser a mãe mesmo. Todo o resto o pai pode fazer. E ele pode ajudar pra caramba na amamentação, se ele trouxer uma água, se ele trouxer uma comidinha pra você, se ele estiver ligado. Dica número 3 é abdica do controle. Essa criança que vai chegar, ela não é sua. Ela não é minha. Não, ela não é sua. Ela é sua e da pessoa que fez a criança junto com você. O filho é dos dois, a responsabilidade é dos dois. E para isso você precisa abdicar um pouco do controle. Você não é o piloto e o pai é o copiloto. Vocês dois são copilotos. Os dois têm que passar por todas as decisões desse bebê. Claro, as decisões grandes vocês precisam sentar e decidir juntos. Mas as decisões pequenas que o pai vai ter que tomar na hora que ele estiver trocando a roupa do bebê, a roupa que ele vai escolher, é ele que escolhe. Na sua vez de trocar roupa, você escolhe. Não importa. Gente, é tão pequeno isso. Uma vez uma mãe falou pra mim assim, ai, mas se eu deixo ele arrumar o filho, ele bota a roupa no avesso. Gente, a roupa do avesso muda o que na sua vida? Absolutamente nada. É uma roupa do avesso, em troca você ganha um pai que compartilha 100% da responsabilidade. Não é muito melhor, gente? Dane-se a roupa do avesso. Dane-se que ele faz de um jeito que você não gosta. Isso não é o mais importante. O mais importante é vocês dois se verem como responsáveis. Os dois podem decidir, um tem que perguntar pro outro. E se você tiver alguma coisa que você realmente discorda muito, isso vai acontecer, tá? Por exemplo, meu marido, ele não gosta de jeito nenhum que eu dê nada doce pra nossa filha. A gente realmente não dá coisas doces pra ela, mas às vezes eu tô comendo uma colher de Nutella e eu dou pra ela a colher de Nutella. Ele sentou comigo e falou assim, olha, eu não gosto que você faça isso, eu queria que você parasse. Gente, eu parei, na hora. Mas ele não falou isso na hora que eu tava fazendo, ele não ficou me corrigindo. Depois ele sentou e ele falou que aquilo era importante pra ele e eu parei. Tá? Pode ser assim, mas nas coisas pequenas do dia a dia, abdica do controle. E a dica número 4 que eu vou te dar é uma dica para se nada disso der certo. Porque eu sei que tem uns homens que, nossa senhora, gente, por que eu sei que às vezes não é escolha, mas por que a gente escolhe uns homens assim? Porque eles realmente são mais difíceis. E com esse tipo de homem, pode ser que você tenha que recorrer a uma briga, a um desentendimento. Eu vou te falar o que você vai fazer nesse caso, mas primeiro, apoie mamãe. Já apoiou mamãe hoje? Aperta aqui no botão de curtir, no botão de compartilhar, se inscrever. Se você é mãe, eu sei que você já se inscreveu, porque mãe sabe como que é difícil conciliar a maternidade com fazer um canal do YouTube e outras coisas também. Então, mas mesmo que você não seja mãe, aperta aqui, porque isso ajuda, isso apoia uma mãe, isso apoia uma família. E aí vamos para a dica número 4, que é o que você vai fazer se vocês chegarem a uma discussão. Se vocês chegarem a uma discussão, você não pode falar com um pai como se ele estivesse fazendo um favor para você, ou no caso, deixando de fazer um favor para você. O filho, ele não é uma simples tarefa que você pode chegar cansado e não fazer naquele momento. O filho não é, ai que saco, você não varreu a sala. O filho é dos dois, acabou. Ele não é pai, ele não tá lá na certidão pai, escrito, que nem você é mãe. Então, o filho é dos dois. Então, na hora que você for discutir, não fala, poxa, você nem fez isso, eu tô cansada, você podia fazer só essa coisinha aqui. Não é essa coisinha aqui.
Tem alguma coisa muito séria e muito grave acontecendo se o pai do seu filho não está compartilhando a responsabilidade. Ele não quer ser pai dessa criança? Ele não está criando vínculo com essa criança? Será que ele deveria fazer um psicólogo para ver se ele percebe que ele virou pai? Será que ele está com depressão pós-parto? Eu não sei por que ele não está amando e cuidando do filho dele. Mas isso é grave, tem que ser tratado de forma séria e não com briguinhas e mas faz só isso, lava essa coisa. Não, essa coisa não. É um problema global que tem que ser resolvido, cortado pela raiz. Na prática, gente, olha pra esse homem, conversa com as pessoas que estão na vida desse homem como se você não estivesse entendendo nada. Fala, nossa, mas realmente, né, ele não tá sendo pai do filho dele. O que será que tá acontecendo? Será que ele tá num momento difícil? Como é que a gente pode ajudar ele? Coitado. E assim, nunca banalize um homem que não é pai do filho dele. Você banalizaria uma mãe que não tá sendo mãe pro filho dela? Não banalizaria, né? Acharia uma coisa absurda. Eu acho também, um homem não ser pai. Uma coisa bem absurda. E isso é independente de vocês serem casados, enamorados ou separados. Tá bom? A gente se vê na próxima.